Que ano delicioso, que ano crocantinho a gente teve no cinema brasileiro, né? Nosso primeiro Oscar de filme internacional, Globo de Ouro pra Fernanda Torres, prêmio em Cannes pro Kleber Mendonça Filho e pro Wagner Moura, Urso de Prata em Berlim, até o filme do Chico Bento conseguiu bombar esse ano. E apesar do pé do streaming ser um fiasco, nossas produções desse ano foram históricas. Por isso eu tenho que falar dos melhores filmes nacionais de 2025. Bom, eu já vou adiantar que Agente Secreto, apesar de todo o hype, sim, eu concordar que ele devia ser o nosso indicado ao Oscar, por ele ter maior chance de premiações, ele não foi meu filme favorito, tá? Bom, e pra entrar nessa lista eu tive só um critério. Tem que ser filmes que foram lançados esse ano nos cinemas. Então, por exemplo, Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro e o Oscar esse ano, não vai entrar. E tem um filme que eu gosto muito chamado Oeste Outra Vez, que também não vai entrar, mas poderia estar aqui. Eu tenho que fazer mais uma ressalva. Obviamente teve filmes que eu acabei não conseguindo ver esse ano, infelizmente. Tem Manas, tem Malês, tem Baby. São algumas produções que poderiam estar aqui. E já vamos começar com polêmica, então, vai. Ele não é nem meu filme favorito e nem meu segundo filme favorito desse ano. Em terceiro lugar, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. A história nos leva para Recife de 1977, em plena ditadura militar. O protagonista é Marcelo, um pesquisador universitário vivido pelo Wagner Moura, que acaba de voltar para Pernambuco vindo de São Paulo. Ele tá fugindo de um problema do passado e ele tenta levar uma vida comum, se escondendo com a dona Sebastiana e outros perseguidos pelo regime. E o único objetivo dele é reencontrar o filho e fugir do país. Só que o clima da época, obviamente, não vai deixar isso fácil, né? O filme mostra o Marcelo tentando resolver sua vida, enquanto mostra também o esquema de quem tá perseguindo ele. A gente vai descobrindo a história do Marcelo, da família dele, dos outros perseguidos que estão com ele e de quem tá caçando ele também. E a gente fica na eterna tensão de quando o caminho de todo mundo ali vai se cruzar. Bom, agora que a gente já tirou esse elefante da sala, eu vou explicar porque eu não gostei tanto assim de O Agente Secreto. Apesar de ter achado um bom filme e ter gostado, ele podia facilmente ser o top 1 aqui, mas tem alguns pontos pra mim falharam. Pra mim, ele é um filme lasanha com areia. Como assim lasanha com areia? Aí você imagina, você pega uma lasanha aqui, joga uns grãozinhos de areia e vai comendo. 99% do tempo vai ser lasanha. É extremamente gostosinho. Mas a hora que vem areia, é areia. Aí você fala, nossa, areia. Mas aí depois você dá mais uma garfada e vem lasanha. Bom, a areia, nesse caso, é o final, que eu sinceramente não gostei. Eu até entendo a galera falando, o Kleber não soube dar um final pro filme, ele não sabia o que fazer e fez isso. Não acho que é isso, o final é aquele, as coisas têm que ter um final. Tem gente que não gosta de final aberto e tal. Nem é um final aberto, mas esse é o final que ele quis dar e é o final que ele deu. Eu só não gostei. E eu principalmente não gostei, eu tiraria todas as cenas do futuro do filme, que mostra a parte de agora. Eu sei que é 100% a mensagem que o Kleber queria passar, de memória, que as pessoas não têm memória do que aconteceu, mas pra mim isso quebrava o ritmo do filme demais, era a parte da areia que eu falei. Talvez se não tivesse todas essas partes, e no final tivesse sido o final que aconteceu, e sem o Wagner também interpretar ele mesmo adulto, que eu não consegui entender isso. Eu acho que talvez seria um final melhor. Não sei se ainda seria o suficiente para ser meu top 1 aqui. Mas eu gostei, achei um bom filme, um marco do cinema nacional, mais um dos blockbusters do cinema nacional dos últimos anos. E a gente tem muito mais ainda o que fazer. Nosso cinema tá com muito potencial. Estão querendo matar a gente, né? Politicamente estão querendo matar o audiovisual brasileiro, mas a gente mostra cada vez que com menos investimento a gente consegue fazer mais coisas. Voltando a falar do filme, o que eu mais gosto é que o Kleber fez o que ele faz de melhor, que é pegar o recorte de um Brasil, seja de um tempo, de uma classe social, igual ele fez em O Som ao Redor, que é meu filme favorito dele, por exemplo, e conseguir criar um universo e conseguir traduzir em imagens perfeitamente como ele acha que seria aquele tempo. Bom, falando do universo, eu acho que é o que eu mais gostei do filme. Os personagens secundários são fenomenais. Dona Sebastiana, Delegado Euclides, Seu Alexandre, acho que são os grandes destaques. Mas a forma que o Kleber vai colocando isso, que não são as tramas centrais, são subtramas da história, e ele consegue organizar e dar um sentido e fica muito legal, acho que é o principal ponto. Eu tava adorando esse filme até
15 minutos finais. A parte da perseguição é um assombro de qualidade. Outra parte muito interessante é um negócio também que o Kleber sabe fazer muito bem. Eu acho que ele conseguiu, também tendo aquela pesquisa pra fazer o Retratos Fantasmas, de pegar o folclore da época, né? Que a gente sabe que realmente não tinha perna cabeluda, não tinha os negócios de tubarão. Eram as coisas que aconteciam por conta dos milico, né? Bom, e a parte mais marcante do filme, lógico que eu gostei, igual eu falei, do universo, é o senhor Wagner Moura, né? O que ele faz, uma atuação desse nível de naturalidade, ele tem um finesse, um smooth, parece que todo o movimento dele parece que é uma dança de tão bonito que é, de tão natural que sai, que ele acabou sendo um grande destaque e até pode ser nominado para Oscar de melhor ator, não que a gente deveria se importar tanto com o Oscar quanto se importe, mas é um reflexo de como foi tão bom, que até os gringos estão pagando pau pro nosso Wagner. O homem tem um molho, né? Não tem como. A melhor atuação dele, na minha opinião, foi num filme nacional falando português, sendo que ele já faz sucesso em Hollywood. O nosso cinema é muito bom, cara. Bom, as cenas que eu mais gostei é com certeza a perseguição ali no final do Agente Secreto. Nossa, a maneira que o Kleber decupou aquilo foi fantástico. A montagem dá um tom perfeito, cara. Eu amei essa parte. E também, é claro, a cena do jantar da Alice Carvalho, simplesmente cagando na cabeça do nível do empresário lá, arrombado, do nível estratosférico. É satisfatório aquela cena ali, cara. Antes do próximo filme, fazer o de sempre, né, rapaziada? Se inscreve, dá um like aí. Bora ajudar a hypar o canal nesse começo aí. Em segundo lugar, o nosso Urso de Prata, O Último Azul, de Gabriel Mascaro. Uma distopia brasileira, onde no futuro nem tão distante os idosos são exilados pelo governo, por uma espécie de colônia/asilo fora da cidade e da convivência com pessoas mais novas. Com a desculpa de aumentar a produtividade do país e dar uma aposentadoria digna, já que aqui a aposentadoria é forçada, nesse contexto a gente acompanha a vida de Teresa, personagem da Denise Weinberg, que é obrigada a ir para essa colônia ao completar os seus 77 anos. O problema é que, diferente da maioria dos idosos desse mundo, a Teresa não quer ir pra colônia, tanto por querer liberdade quanto por querer realizar seu sonho, que é viajar de avião. No filme ela conhece vários personagens que a ajudam e moldam sua história, e principalmente o caracol da Baba Azul, um animal mítico que, com a sua gosma pingada nos olhos, é capaz de revelar o futuro de quem o usou, como se fosse um alucinógeno mágico. Depois da sua descoberta, vamos acompanhando a história da Teresa, até a gente saber o futuro dela. Esse filme pra mim já começa sendo especial pelo contexto que eu assisti. Eu não sei o que aconteceu com a distribuição, mas simplesmente o filme não chegava na minha cidade, não chegava em Ribeirão Preto de jeito nenhum. Foi chegar na terceira ou quarta semana e chegou no cinema de rua bem underground aqui, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E aí eu fui com a minha namorada, a gente chegou na sessão de domingo à noite. E, cara, só tinha gente de novo, de menos de 50 anos. Tinha bastante gente que era talvez o público-alvo do filme, a galera de 60 a mais. As velhinhas que amavam cinema, que é um negócio que a gente nem tá muito acostumado, né? Ver a galera mais idosa ser cinéfila. O contexto foi muito especial também. Bom, do mesmo jeito que eu fiz do Agente Secreto, eu vou começar pelas partes que eu não gostei. Uma é extremamente pessoal, mas pelo amor de Deus, eu tenho herpetofobia. Por que colocaram tanta coisa de jacaré, mano? Eu tenho medo de lagartixa, de lagarto, mano. Você põe jacaré na minha frente, eu me tremo, cago todo nas calças, velho. Faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Não sei se é um ponto negativo, porque foi o suficiente, mas era tão bom que dava gosto de quero mais, que foi os 3 coadjuvantes, né, da história da Teresa ali. Foi muito interessante, cara. Eu gostei tanto dos 3, eu queria mais tempo com eles, eu queria desenvolver mais. Pra mim podia ter 1 hora a mais de filme, dando 20 minutos ali de cada ciclo, que pra mim tava lindo. No começo eu confesso que eu achei que eu não ia gostar muito do filme, parecia um tom muito de, crítica social ali, só que eu achava meio uma crítica barata, assim, muito fácil de fazer, beleza, capitalismo, velho, não tá servindo pra nada nesse mundo de hoje, tá todo mundo querendo que os velhos só se aposente borra, mas conforme foi passando, eu fui entendendo a distopia daquele mundo e principalmente a jornada da Teresa, eu fui gostando cada vez mais, o filme foi me ganhando cada vez mais, e aí, quando começa o ciclo do Rodrigo Santoro, tudo ali, eu já falei, nossa senhora, tá vindo coisa boa por aí.
E aí deu no que deu, né? Foi um baita de um filme. O ponto alto pra mim são justamente os 3 coadjuvantes. O Rodrigo Santoro, a Miriam Socarrás e o Danilo. A forma que o Gabriel conseguiu colocar eles, cada um sendo um ponto ali mais ou menos da jornada do herói. Cara, e eles são tão bem construídos, são tão bons personagens, cara, dá vontade de você saber mais sobre eles, principalmente a parte do Rodrigo Santoro ali. Eu queria saber o que aconteceu com ele depois também. A parte da Miriam, porra, todo mundo queria pelo menos um beijinho ali das duas e não rolou. Nossa, cara, mas ficou tudo subentendido ali também. Mas pra mim a grande parte desse filme são as construções dos personagens no geral, não só da Teresa, mas principalmente dos 3 coadjuvantes. Outra coisa que eu gostei muito foi a fotografia. Eu não imaginava. Se você me falasse, imagina aí uma distopia brasileira de um futuro próximo, como é que vai ser? Eu não ia pensar num negócio daquele jeito de forma alguma. Essa parte me pegou muito. Não só como fotografia também, lógico, como direção de arte. Mas os planos usados na fotografia também me agradaram bastante, não ficou forçado. Você pegou que já era uma distopia, não precisou te ficar falando disso toda hora, não precisou ficar explicando, que é um negócio que eu odeio, é filme que explica, você tenta se explicar a todo custo. Essa parte pra mim foi muito positiva, de não ter que ficar se explicando. Tá aí, explicamos no começo o que é, porque se você for pensar, um filme de distopia, você provavelmente vai ter que ficar fazendo explicações toda hora, e a parte que tem explicação é tipo o Cata Velho lá, que é a calcinha dos velhos, que ele ainda consegue fazer num tom de não ficar explicativo, de ficar humorístico. Outra coisa que eu gostei bastante também, envolve direção de arte e tudo isso, é a brasilidade que passa ali. Não só brasilidade, né, porque é uma região que a gente fala muito pouco no cinema, a gente nem liga tanto, é muito pouco falada no nosso país, infelizmente, né, que é a região norte. É muito interessante a forma que é retratada. Eu queria conversar com alguém que é da região ali e assistir o filme pra saber o que a galera achou, porque eu sei que ele foi bem distribuído pra lá, tanto que faltou até cópia pra cá, né? A cena da rinha de peixe é de arrepiar, assim. Você fica tão tenso, você fica na pontinha da cadeira aqui, esperando acontecer e vai, não vai, é tanta tensão. E pra mim, o maior absurdo desse filme é o peixe não chamar o último azul. Meu Deus do céu, tinha o gancho perfeito. Eu sei que é o caracol, tudo, mas ia ser muito simbólico também se ele chamasse o último azul. Talvez isso foi feito de uma forma inconsciente, pra gente não pegar direto, só quem entendeu fala, era aquele peixe, o último azul, mas pra mim ia ser legal se tivesse tido essa referência. Bom, falando em rinha de peixe, que é pra quem rejeita a modernidade, né, rapaziada? Jogar no tigrinho é coisa de moleque Nutella, né? Quem também rejeita a modernidade é a galera do caça-níquel, né? E falando em caça-níquel, o nosso filme se trata justamente disso. No primeiro lugar, Os Enforcados, de Fernando Coimbra, o meu filme favorito do ano. O filme é uma adaptação de Macbeth, do Shakespeare, só que na versão da Lady Macbeth. A história se passa no Rio de Janeiro e foca na história de Valério e Regina, casal de Irandir Santos e Leandra Leal. O Valério trabalhou tanto na vida que virou herdeiro. E herdeiro de uma família que é totalmente ligada a jogo do bicho, caça-níquel e ao crime organizado da cidade. Eles viviam uma vida de muito luxo, eles acabaram de se mudar para um apartamento novo em Reformas, eles vieram de Miami. Mas tudo isso é bancado pelo dinheiro sujo que tá acabando, e por uma herança de violência que eles não vão conseguir escapar. Quem achou que era sua herança de dinheiro, toma aí. A trama engrena quando o casal decide fazer um membro da família de comes e bebes, para tentar se livrar de vez dessa dívida moral e financeira. O plano, é claro, não sai como esperado, e eles acabam entrando numa espiral de paranoia e decisões sem volta. O foco aqui é mostrar como o crime afeta o psicológico de quem tá no topo da pirâmide também, longe dos morros, em ambientes fechados e mansões, onde a tensão é constante e uma hora a casa vai cair. Meu conterrâneo Fernando Coimbra, diga-se de passagem, né? Pra quem acha que a minha cidade só produz agroboy da Tena, tá aí. A gente tem o Raí, tem o Fernando Coimbra. Tem uma galera massa também. Ah, mas o Brasil só sabe fazer filme igual. Ah, mas o Brasil não sabe fazer filme de ação. Toma essa pedrada que é esse filme, então. Ele é um soco na cara de quem tem esse pensamento esdrúxulo, de senso comum, barato e idiota. Não é só porque você não conhece sobre o cinema brasileiro que não tem o filme. É só você conhecer o cinema brasileiro que você vai gostar, não tem como. E Leandra Leal, meu Deus do céu, que atuação.
Que atuação, cara. Se ela se chamasse Lana Loyal e nascesse em Atlanta, era mais um Oscar aí pro Brasil. Você tá maluco, cara. O que a Leandra Leal fez nesse filme é coisa de maluco. Uma das melhores atrizes da nossa geração, assim, sem sombra de dúvidas, no mínimo um top 3 dessa geração pra mim. A forma que ela vai mudando junto com a personagem de atuar é um negócio que você fala, meu Deus do céu, como consegue ser tão espetacular uma atuação assim? Como consegue ser tão bom? Você fica incrédulo, dá vontade de levantar assim e começar a aplaudir. Infelizmente eu não consegui fazer isso porque só ficou uma semana na minha cidade no cinema, eu não consegui ir. Eu assisti bem depois, em novembro, ainda a história foi legal pra assistir esse filme. Por quê? Fui assistir, sei lá, num domingo, em novembro. Legal, bacana. Eu ia viajar no dia seguinte. Eu tive que pagar, porque eu não achava esse filme em lugar nenhum, tive que pagar no Apple TV lá. Comprei o filme, assisti, achei sensacional, igual eu falei, saí falando do filme pra todo mundo. Aí o que acontece? Vou viajar no dia seguinte, no avião. Tinha o filme de graça. Que beleza. Eu fiquei tão bravo com isso. Mas foi bom, porque depois eu peguei ali pra ver o filme um pouquinho no avião e tinha parte ali que tinha cortado. Preferi assistir o original mesmo. A primeira cena, o começo do filme, já é cortado, que eu acho. Aquilo ali você já fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Já te choca. E aquilo lá é cortado, pra mim, já perde um pouco já. E Fernando Coimbra, depois de voltar pro Brasil, fez as produções dele na Netflix. Ele não voltou. Nossa, toma essa piada Havaianas aí. Não voltou só com o pé direito, não. Ele voltou com os 2 pés na porta. Toma, Havaiana References aí. Eu só queria ter o acesso, eu só queria saber como esse cara decupa. Porque você vai assistindo, você vai vendo o detalhe, a precisão de cada plano, a forma que ele dirige, a forma da fotografia, a forma que tudo vai acontecendo ali. Você fala, meu Deus, que coisinha crocante, que coisinha gostosa que tá na minha frente. Como que faz isso tão bem? E pensar que eu ainda não assisti o Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra com a Leandra Leal. Isso eu tô me devendo ainda, eu tenho que me pagar. Não sei em quanto tempo, mas eu vou assistir esse filme. A direção de fotografia aqui também é sensacional. Eu até fui atrás, fiquei tão interessado nessa fotografia que eu fui atrás de uma entrevista do Júnior Malta, que é o diretor de fotografia do filme. Vou até deixar o link na descrição aí. Nossa, é tão interessante, cara. Você vê que eles fizeram com menos recursos do que deveriam e eles conseguiram entregar de forma impecável. Teve plano que teve que fazer 7 vezes, só um não deu certo e ainda bem que deu certo, teve que ser aquele, cara. Você tá maluco. A estética dos planos escuros nesse filme é tão lindo, é tão bonito e combina tanto, casa tanto, que é o que eu falo de direção, né? Provavelmente deve ter sido o Fernando Coimbra, algum produtor que já escolheu o Júnior Malta, que é um cara que faz já filme escuro. Nossa, e é um tapa na cara também de quem fica com essa estética publicitária de luz e tudo. Nossa, é tão mais bonito um filme que não precisa necessariamente ser escuro, mas case com a trama. Se você tá fazendo um filme que vai casar mais com o escuro, faz casar mais com o escuro, não faz com um filme claro só porque você acha que vai ficar mais bonito, mais vendável. Não, eu quero ver o filme do jeito que ele tem que ser feito. Cara, o personagem Jobson do Thiago Tomé nesse filme, ele em tão pouco tempo ele te conquista que você fala, meu Deus, esse cara é mais leal que um cachorro. E aí o que vai acontecendo com ele conforme o filme vai acontecendo, cara, você fala, não é possível. Você fica aquele lá meme do, não é possível, não é possível. Você fala, como é que fizeram isso com o cara? Não é possível, velho. E tem 3 cenas desse filme que se desse pra tatuar vídeo, eu tatuava de tão boas que são, é impressionante. A primeira é o final, que eu não vou contar, obviamente, que eu não dou spoiler aqui, mas a forma como tudo vai acontecendo, como vai chegando naquele desfecho e como a câmera vai contando aquilo, é de um refino, é de um nível, assim, de top de linha, assim, de direção de fotografia, que você fala, cara, como é bom esse filme. O plano dos tiros no carro é fenomenal também. E aí, nessa entrevista que eu citei, eles falam que realmente foi usado um carro blindado e deram tiros. Você fala, meu Deus, os caras são muito loucos também na cabeça, mano. Como é que faz isso? Não é possível que não tive outra solução. Até devia ter, mas devia ser muito mais caro. Os caras simplesmente descartavam. Acho que foi esse plano que eles gravaram 7 vezes e deu 1, se eu não me engano.
descartava o vidro, aí tinha que trocar peça de carro. Eu falei, mano, cara, como eu queria ver isso aí de perto, como eu queria estar ali. Que sensação muito louca que deve ter sido fazer isso aí, cara. E o melhor plano do ano pra mim, um dos melhores da história no cinema, pra você ver o tanto que eu gosto desse filme, é o plano do almoço no Porto. Ali tem tudo, tem direção, tem fotografia, tem a atuação do Irandir, tem ação, tem gore, tem tudo que você precisa, não precisa de mais nada depois daquilo. Você sai daquele plano de boca aberta, assim, por um minuto, falando: o que que eu tô assistindo? Que é isso? É uma sensação de um negócio, você fala: cara, como é bom. Eu tô falando, cara, eu amei esse filme. Olha na frente de quem que ele ficou, né? Mas esse filme é realmente muito bom. Eu recomendo pra qualquer um assistir esse filme, cara. É um filme que você termina falando: nossa, cara, como é bom. Como é bom ser brasileiro, né? Você fala: meu Deus, que coisa sensacional. Nenhum outro país tem isso. É tipo quando o Davi Brito foi trocar o chuveiro lá com faca, cara. Você fala: mano, é muito bom ser Brasil, se você conseguir ver isso. O norueguês médio, o afegão médio, qualquer cara, o indonésio médio nunca vai ter essa sensação. Você sai com vontade de gritar: nossa, é muito bom ser brasileiro. É só um país como o nosso que produziria um filme desse, cara. Esses foram meus filmes favoritos do ano. Concorda, discorda, acha que teriam que ser outros? Qual que era a sua ordem? Quais são os seus 3 filmes? É melhor. Quero saber. Coloca nos comentários aí embaixo. E pelo amor de Deus, Ministério da Cultura, resolve o problema dessa PL. Faz alguma coisa. Eu sei que já tá tarde demais, que era pra resolver antes. Mas não dá. Nosso setor audiovisual é muito importante. Não estraga o nosso cinema. Nosso setor no geral, por favor. Personagem não é novidade. O cinema de Taiwan e de Hong Kong faz isso muito bem, mas eu duvido que você sabia que o cinema brasileiro também fazia. Isso é o que eu chamo de filme de cidade. E não é filme de Nordeste. Nossa, tem a porra do mosquito passando na lente. Eu vou enfiar esse pernilongo no meu rabo. Nossa, se aparecer eu vou ficar puto.